Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu venho falar pra vocês sobre a sequência de Bird Box ou Caixa de Pássaros, Mallory. Antes de mais nada, eu vou pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal clicando no botãozinho vermelho. Não vai doer, só vai me ajudar aqui no crescimento do canal e ativando o sininho pra você receber a notificação dos próximos vídeos que vem aí. Bem, o que falar de Mallory, esse livro que eu não tinha expectativas e tinha muito medo, mas me surpreendeu demais. Geralmente, quando um autor volta anos depois pra fazer mais uma história, sabe? Arranjar um pano pra manga de uma história dele pra fazer um dinheiro, eu tenho muitas ressalvas com isso. Então, acho que ultimamente, os últimos 2 livros que eu li nesse estilo me surpreenderam, que foi Os Testamentos, da Margaret Atwood, e agora Mallory, do Josh Malerman. Porque o final de Caixa de Pássaros ali é algo bem inesperado, é bem aberto. O filme conseguiu passar isso pro livro. Não, o filme não conseguiu passar totalmente o que o livro é. Foi um bom filme, mas não foi uma boa adaptação. Mas eu gostei mesmo assim. E Mallory, o Josh Malerman conseguiu se superar, principalmente nos quesitos de escrita. Ele, como escritor, evoluiu muito. Eu acho que em todos os livros dele, eu só li pelo menos 3. Eu li o Caixa de Pássaros, Uma Casa no Fundo de um Lago e agora Mallory. Eu gostei dos 3. E a gente consegue ver como ele é um autor muito versátil, por mais que seja o mesmo estilo, aquele suspense, aquele mistério. Ele consegue criar objetos dentro da narrativa de formas diferentes em cada livro, e eu acho muito legal do autor. Em Mallory, a gente vai ver a história 2 anos depois do final de Caixa de Pássaros, ali naquela escola para cegos. A Mallory se acostumou ali, tá tendo a vida dela com seus 2 filhos, e enfim, tudo ali aparenta ser bom na medida do possível, né? Porque eles estão sobrevivendo àquele apocalipse. Porém, acontece um dia que acontece um surto naquele local, elas não entendem o porquê que tá acontecendo, e a Mallory tá num lugar, e os filhos dela estão em outro canto. E aí, desde já, o autor começa aquela narrativa que, desde a primeira página, aquele gostinho que eu só tenho com Caixa de Pássaros, que ninguém enxerga nada, ninguém vê nada, e não investe em descrever locais, paredes, objetos, porque é só os ouvidos das pessoas. Então, é uma narrativa, assim, surreal, que só ele consegue fazer isso de uma forma exclusiva dele. Eu acho que outras histórias podem muito bem fazer, só que é um jeito que ele consegue adaptar isso tão bem que você vê a história muito bem materializada. E aí começa todo esse pânico, esse caos, a gente ouvindo tudo como os personagens, principalmente na cabeça da Mallory. E, enfim, passa-se mais um salto temporal de 10 anos, então já totaliza 12 anos aí após Caixa de Pássaros. E eles se estabeleceram num acampamento que estava abandonado aí. E lá acharam casa e previsões, né, um estoque de alimentos muito grande. E basicamente aí começa a história de Mallory. A história vai abordar muito a cabeça dela, mas também vai dar um pouquinho do ponto de vista dos outros 2 filhos dela, o Tom e a Olympia. A gente vai ver como a Mallory foi uma personagem assim que tá destruída psicologicamente. Ela já viveu muita coisa, principalmente depois desse apocalipse. Então ela tem traumas. O maior problema dela é confiar nas pessoas, porque o que a gente viu no primeiro livro, aquela cena do Gary, né, o cara que entra na casa, se faz de bonzinho, depois sacaneia todo mundo. Então aquilo ali foi o estopim pra ela, que qualquer pessoa atualmente seja de fato um gatilho pra ela. Então ela não consegue mais ver confiança nas pessoas, ela só tem ela e os seus 2 filhos e acabou. Ela não consegue mais se abrir pra ninguém. E já vendo seus outros 2 filhos, principalmente o Tom, ele tem 16 anos, então ele se questiona muita coisa e questiona muita coisa da cabeça da mãe. Só que ele entende, sabe, como ela chegou a essa pessoa que ela é hoje, tantos traumas que ela viveu, só que ele ainda acha que existe muita coisa para o mundo acontecer ainda, para mudar, e ela poder se abrir essas possibilidades do que o mundo tem. Algo que ele se questiona muito a gente está vivendo essa vida há muito tempo, sobrevivendo de fato, mas ele quer, sabe, pelo menos um impulso, um respiro dela de buscar algo para mudar, não, sabe, revolucionar tudo, mas aquele comodismo de já estar há anos e anos com aquela vida e acostumada a viver retraído daquele jeito, sabe? Ele quer saber o que está acontecendo no mundo, enfim, ver da mãe dele uma atitude de fazer algo diferente, de ver que ela não desistiu da vida. E isso é muito legal, a gente vai vendo essa narrativa em terceira pessoa, abordando um pouco dele, um pouco da Mallory, um pouco da Olympia. Ela é uma menina bem mais centrada, ela é muito inteligente, ela é muito esperta, o Tom é mais impulsivo. Mas eu consigo entender muito bem as questões dos personagens em si, de todos eles. Eu não conseguia criar raiva, assim, de nenhum. Pelo contrário, eu criei foi uma empatia, sabe? De se colocar no lugar deles, de como é agonizante aquele mundo. E falando em agonizante, a escrita consegue ser tão agonizante como no primeiro livro. Porque existem aqueles momentos de clímax intensos, que os personagens estão perdidos e a escrita é toda às cegas e você tá lá refém. Então você só tem os ouvidos deles. Então isso é muito bom.
Mesmo lendo a história, do nada assim eu ficava, meu Deus do céu. E se eu estiver olhando pra essa página agora e o monstro aparecer ali na minha frente, eu ia ficar maluco. Então, o Josh, sério, ele brinca com a sua cabeça que é surreal, é muito bom. Ele sabe muito bem criar um mistério, ele sabe criar uma cena de ação. Porém, existem prós e contras, como em todo livro, mas eu acho que são poucas ressalvas. Eu gostei muito desse livro, muito da experiência dessa leitura. Eu só achei que ali depois dos 80%, em certos momentos ele correu, que eu não entendi direito o que ele quis passar. Não sei se foi um problema de tradução, acredito que não. Eu acho que ali mesmo ele idealizou tanta coisa ao mesmo tempo e já tava ali 15% pro livro acabar e, enfim, ele correu, colocou história e ficou faltando um pouco de trabalho, uma lapidada nesse final. Mas toda a história em si, o livro é muito bom. Eu dei 4 estrelas pra ele. É uma narrativa, uma leitura muito gostosa, que eu li tipo em 2 dias. Ele flui bastante, então eu tava com saudade de um livro desses, que você senta 15 minutos pra ler, e quando você para, você vê que já leu 25% da história. Isso é muito bom. É uma história que eu indico super também se você estiver numa ressaca literária. E se você gostar do gênero, vai de cabeça, porque é muito bom. O Josh consegue dar esse vigor para qualquer leitor. Então eu terminei o livro agora, já tô gravando o vídeo agora, porque, sério, é muito bom falar dessa história. Eu entendo que pode ter pessoas que não gostaram desse livro. Eu vi algumas resenhas no Scooby com pessoas que se decepcionaram. Às vezes por questões de expectativas. Porém, a minha experiência com Mallory foi muito boa, eu vou recomendar pra todos vocês, é um livro muito legal. Eu tô muito ansioso pra ver o que a Netflix vai fazer nessa história, que já foi confirmada essa adaptação, o filme já está em produção, porque Bird Box quebrou recorde na Netflix, então eles não iam perder essa. E Mallory, eu posso dizer que é uma história assim, envolvente, misteriosa, que vai mover muito do passado dos personagens, e ele introduz uma viagem dos personagens de um ponto ao outro. É um bom livro, é uma boa história, a gente vê o amadurecimento da personagem, todo um trabalho na caracterização dos personagens principais e secundários. Então, Josh Malerman, conte comigo pra tudo. Mais uma vez, vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tem muita gente aí ansiosa pra esse livro que ainda não recebeu. Então, manda esse vídeo, esse parecer meu. Pede ao pessoal se inscrever pra gente estar crescendo mais um pouquinho aqui no YouTube. Eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até!